na coloração, se é na coloração. Se eu tenho um roxidão. Se nós está falando aí do cardíaco, está falando aí do cardíaco, esse é do cardíaco. Você que está roxo aí, isso é do cardíaco. Isso é embolização sistêmica, viu, já? Sim, então, aí pontível roxo, você está falando aí, ó. Mas eu tenho aqui outro imagem. O nome da doença reumática é diferente. Que eu tenho a roxidão central, no caso para pegar perilabial e isso, e as extremidades. O paciente de unidade de terapia intensiva que faz o uso prolongado de dose alta de noradrenalina, ele vai perder as alterações. Deixa eu tentar mostrar para os meninos que é mais ou menos isso daqui. Então, normalmente esse paciente não sei, não conheço. Exemplo, criança. Olha como está a criança na alteração periorbital. Ou seja, ele tem um comprometimento que a gente precisa investigar melhor. O paciente de terapia intensiva ele vai ter alguns que estão muito graves que fazem central, isso é central. aqui central. Aqui pode ser relação com o uso de medicações como noradrenalina em dose alta ou problemas cardíacos também que precisa medicar. Perfeito? E aí, falando agora, retornando sobre a apresentação, porque tem muitas coisas. Um estudo muito longo, então a gente não consegue contar tudo. Mas a gente trouxe o principal para a gente ter mais tempo nesse momento. Então a Maria falou sobre a expressão, toda a importância dela. A segunda parte eu vou falar sobre a palpação. E muitos de nós acabamos banalizando porque a gente não dá credibilidade para passar na parte cardíaca. Quem disse não, eu observo na prática. A mais mas porque o senhor entendeu a graça da palpação. Mas o senhor entende a palpação. É importantíssima a simulação. Mas eu andei pensando em diagnóstico, cara. O escrito livre é diagnóstico. Eu andei pensando na pessoa não faz palpação a pelo do leite. O cardiopata é diagnóstico. Você palpa supra, você palpa bulhas, você palpa espíritos, você palpa ventrículo direito, você palpa arco direito, arco esquerdo. Não fala isso não, cara. Não fala isso não. Você palpa tudo, cara. Todo o cabelo do leite, a parte cardíaca. Só que você precisa saber. Não fala isso. Não fala. É porque, assim, professor, as pessoas, elas não palpam, elas vão direto no esquema. Então, é isso que eu estou trazendo para nós. Não, mas essa observação eu estou trazendo de forma negativa, mas para nós não fazermos isso. Não faz o que não sabe. É isso. Isso. Você vai fazer inspeção, palpação é o escudo, não botar no teto de palpação é só, cardíaco. Inspeção do pescoço. Inspeção de palpação, músculo, concentração. No toque. Inspeção cardíaco. Palpação, músculo e concentração. No pulmão. Inspeção de palpação, percussão. E eu escuto. Isso aí é pulmão. Então, do coração veio. Isso é fundamental. É isso. E aí, se a gente faz uma palpação generalizada, alguns indicadores falam para você colocar nos pontos. Isso. Faz a palpação generalizada do tórax, nos pontos de ausculto, vai buscar reflexos, sopros, pulsações, exemplo, do líquido, verificar se ele está propulsivo ou não. Localização, extensão, pergunta de provinha. O que eu faço com isso? Localização, extensão, forma e mobilidade. Íctus, a palavra íctus significa ventrículo esquerdo. Ventrículo direito não usa essa palavra, está errado. No vez que eu for descrever o ventrículo direito, você descreve expulsão sistólica parasternal baixa que aumenta com a inspiração. Isso é VD. Bom, é assim, mas é que está no corpo da cabeça esquerda. E aí, como que a gente localiza o ictus, né, professor? Aí vai depender do biotipo da pessoa. Se ele for um paciente normolíneo, você vai palpar o ictus no quinto espaço intercostal. Longilíneo, você vai palpar no sexto. E o brevilíneo, você vai palpar no quarto espaço intercostal esquerdo. Passa para mim, filho, por favor. Não, eu já falei, eu acabei de falar, passa. Aqui, manobra de palpação do ictus, inicialmente tem que ser simultâneo com o carotídeo. E aí mais à frente vai explicar as questões. Como você acabou de falar, extensão, intensidade, mobilidade e ritmo. Mas eu vou esmiuçar isso nos slides seguintes, cada ponto. O que é a extensão, o que é a intensidade, o que é a mobilidade, o que é o ritmo.
Ictus. Como que eu sei se ele está alterado ou não? O ictus, a literatura ele fala que ele tem ele mede 2 polpas digitais. Só que assim, a minha eu estava medindo, tem mais de 2. Então cada um teria que medir, ver quanto ele está, mas ele varia de 2 a 2,5 o tamanho. No caso a minha, se eu palpar, já senti, eu também tem mais de 2. Eu já sei que o paciente tem uma prova cardiomegalia, eu tenho que investigar. Essas chagas, outras observações. Então tem 3 formas. De diagnosticar, não, de referenciar se ele tem uma cardiomegalia ou não. Aumento, a maior que 2,5, 2 polpas digitais, medindo no caso, e se ele passa 3 espaços intercostais também, é uma forma de dizer se ele está ou não aumentado. Passa, Felipe, por favor. Intensidade. Na intensidade... A intensidade também quer dizer a forma assim, de fluxo, forma de compromisso, forma de hipertensão, sustentado por ictus hipertenso, silencioso, eles são os neurônios clinicais. O ictus diastólico é mais difícil para se comprar, o nível de combustível é restritivo. Por isso que ele queira colocar essa palavra intensidade. Você coloca forma, fica muito melhor, soa muito melhor na hora que você falar intensidade. Tem muito a ver com isso. Mas com isso, localização, extensão, forma e mobilidade. Com essas 4 características, eu sei mais ou menos o que eu vou encontrar na doença desse tipo. E aí, o que eu tinha buscado na literatura ataque cardíaco, acho que no nosso nível, acho que é o mais fácil de estar observando, essa forma que ele tem, se ele está ataque, se ele está brad. E se ele está propulsivo. O que é o ictus propulsivo? Ao palpar no 4º, no 5º ou no 6º espaço, você coloca o dedo em posição leve e se esse ictus está pulsando de forma intensa, seu dedo levanta. Ele acaba levantando conforme o coração bate. Então você busca esse espaço, posiciona a mão, dependendo do biotipo, e aí... Significa que está crescendo. Quando ele está cardíaco, o coração... Então, tomar cuidado com isso. Por exemplo, a banana disso. O Felipe, a gente consegue falar. A família não consegue. Acho que tudo bem. A Isabel está impossível. Mas a pessoa boa, você vai ter todo esse história. Vai fazer taquicardia e não vai conseguir identificar o tamanho do ictus na frente. E aí... Uma dúvida só. O ictus propulsivo, você muitas vezes, por exemplo, você não pode ser visível ou a definição é quando se ele é propulsivo, ele é visível. Né? Tá. E aí o professor falou, o professor falou sobre a mobilidade, né? Foi um dos pontos que ele falou, que também é característica de patologias. O ictus ele pode se mover quando eu faço decúbito de paixão, decúbito lateral esquerdo, 1 a 2 centímetros. Se ele não faz essa mobilização, significa que eu tenho uma pericardite constritiva. Então eu tenho que estar avaliando melhor esse paciente. Concorda, professor? Concordo. Precoce dos 3 anos, você já olha e você já não consegue ver absolutamente nada dentro dessa semente aí. Depois você coloca a mão, você não tem condição nenhuma e você coloca ele para o lateral esquerdo, seus precoces e imobilidade do ictus. Pode ser pericardite, pode ser derrame, não especificamente pericardite. Derrame pericardite, grande volume, você não vai conseguir ver isso de maneira nenhuma, porque o coração tem batendo ali, está ali, nadando naquele ictus. Recorde silencioso. No caso da doença da justiça, se atona, nós temos terceira mão. Uma coisa importante, professor, que eu estava buscando também, falar esse ritmo, ele tem que comparar ele com os batimentos o ritmo com a carótida. Se eu tenho um ictus, exemplo, vou dar um exemplo simples. Se às 10 horas o ictus você está sentindo e às 10h01 a carótida está batendo, então eu estou tendo uma distorção de ritmo. Está enviando, mas está tendo um retardo de chegada. Ok? Mas uma passão do ictus próximo ao pulso. Ele tem que estar próximo ao pulso do carotídeo. O pulso carotídeo vai estar a subida do pulso. Perfeito. Quando o ictus sobe no precórdio, é cisto. A subida do ictus é cisto. A descida do ictus na aprovação é diástole. Então não tem essa... Mas ele tem que estar síncrono. Se ele estiver assíncrono, existe uma prova. Se ele está fazendo uma rede. Perfeito, é isso. É isso. Então ele tem que estar... Se ele não tem uma sincronia, perfeito. E aí o próximo passo seriam as bulhas, que a Maria Fernanda vai estar...
Então, essa sístole e essa diástole que estão aí são a ventricular. Se a gente não colocar a palavra atrial depois, a gente está se referindo a ventricular. Então, sístole é o período de contração dos ventrículos, enquanto diástole é o período de relaxamento ventricular. Então, durante a sístole, a gente tem a pressão do átrio esquerdo cheio de sangue e ela vai ser discretamente maior do que a do ventrículo esquerdo relaxado. Porque a pressão que o ventrículo exerce, chega, é muito maior do que a pressão do átrio. Então, nesse momento da diástole, vai ser o momento que o átrio vai estar com uma pressão maior. E o sangue vai fluir do átrio para o ventrículo através da abertura da válvula mitral. Então, o que acontece? O átrio ele precisa chegar a um limite de pressão para que aconteça a abertura da válvula. Aí o sangue escorre e depois que ocorre a contração atrial para injetar 20% do sangue que vai para o ventrículo. Bom, deixa eu entrar aqui para avisar vocês. O início da diástole, para que todos saibam, é com o marcador da segunda agulha. Bom, já que ela começou no momento que bate a segunda agulha, você tem logo alguns segundos a fase de relaxamento isovolumétrico. Nesta fase de relaxamento isovolumétrico, você tem todo o enchimento atrial que é dado pela onda V. Bom, o átrio encheu, a pressão do átrio, nesse momento, está mais volume, o ventrículo direito tem menos volume, força a válvula mitral e a tricúspide. Quem abre primeiro é a tricúspide. Esse aqui dá a mitral, porque o ventrículo direito tem cavidade de baixa pressão do que o ventrículo esquerdo. Então eu tenho o que nós chamamos de enchimento rápido. É a curva de desaceleração do átrio para o ventrículo, da velocidade, energia potencial e energia cinética para dentro do ventrículo. Nesse momento, no final desse enchimento rápido, pode eventualmente aparecer um grito que há terceira agulha, e 2 segundos depois da segunda. Então, para eu especificar sobre a terceira agulha, eu preciso concentrar o meu ouvido em relação à segunda. E no final do enchimento pode aparecer a terceira agulha. Por condições que eu tenho terceira agulha. Atletas, crianças, e grandes disfunções sistólicas. Então, aproveitando o gancho da minha querida a terceira agulha é um marcador, tirando a parte fisiológica e disfunção sistólica. Por quê? Quando eu tenho a sístole, eu ejeto grande volume para dentro dessa. Mas um ventrículo